Antes de prosseguir com esse vídeo, eu vou lembrar que você fique até o final. A gente vai falar sobre questão de Jorge Jesus, sobre questão de ingresso, sobre questão do Kennedy, departamento médico, o Pedrinho, né, que trouxe aí uma informação aí, um comentário, né, uma análise espetacular sobre o que pode estar acontecendo com o Flamengo do Renato Gaúcho em comparação ao do Jorge Jesus. Também estamos trazendo sobre a situação da súmula, né? O absurdo que o árbitro relatou na súmula do jogo. Então fica com a gente até o final, que tem muita informação para você. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, a gente convida sempre você a se inscrever no canal, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente tá aí chateado com uma série de situações que estão acontecendo. A gente tem novamente o departamento médico do clube cometendo uma situação estranha, né? Jogador viajando com o entorse no tornozelo. A gente vai falar sobre isso aqui. O Renato, inclusive, respondeu a nossa pergunta sobre o porquê de colocar o Rodinei na ponta e não utilizar o Kennedy. A gente vai falar sobre a questão de ingresso também. O Flamengo divulgou, né, que dentro daquela carga dos 50%, né, carga de 50% do estádio, os ingressos estão esgotados. Olha só, comunicado oficial: os ingressos destinados à torcida rubro-negra estão esgotados, tá? Então, muitos torcedores aí fizeram, né? O Flamengo estava chegando a 49 mil sócios torcedores, chegou a 71 mil sócios torcedores. Então muita gente pegou os planos tops lá de cima e garantiu o ingresso, mas a gente fica chateado de ver a forma que a Conmebol vendeu os ingressos que não eram do setor do Flamengo. Por exemplo, o setor do Flamengo, a gente entende que esgote rápido com a galera que, né, que tem prioridade mais alta, no caso, o pessoal que pegou os planos mais altos. Agora, os ingressos que ficam ali no setor do meio, a Conmebol já abriu esgotados. Tenho muitos amigos, eu inclusive tentei comprar também. Tentei comprar porque eu tinha me inscrito para tentar comprar 4, para ajudar amigos, eu não consegui comprar um. Muitos amigos tentaram, e quando abriu, com 30 segundos, tempo para fazer a operação, já aparecia ingressos esgotados. Então, tem alguma coisa acontecendo. Não é possível que isso aconteça. Não é possível que isso aconteça. Inclusive, a agência que anuncia nos principais canais do YouTube aqui, dos canais de futebol, Mauro César, Paparazzo Rubro-Negro, eles anunciam a Outsider Tours. Eles que tinham aí a garantia de alguns pacotes a mais para vender, eles nos avisaram que, infelizmente, né, não vão vender mais pacotes com ingresso. Estão vendendo as últimas vagas em um avião bate-volta, com ingresso incluído, porque algumas agências têm acesso a ingresso na Conmebol, mas que a carga foi zerada. Então, eu queria entender o que acontece, o que está acontecendo, né? As pessoas, muito torcedor sem ingresso, agências, por exemplo, que tem preços melhores, ficando sem ingresso, pouquíssimas vagas sobrando. É o que eu falo, eu deixo para vocês aqui o link, porque pode ser a última chance de muita gente estar aí ainda acompanhando a final da Copa Libertadores. Está o link aqui da Outsider e também, assim como a Outsider, também coloca o link do Nação BRB Fla, né? Para você abrir a sua conta utilizando o cupom Paparazzo, ajudar o Flamengo, 50% do lucro vai para o Mengão. Agora, essa situação do ingresso me deixou muito triste, cara. Eu nunca imaginei. A torcida do Palmeiras, acabei de ver também que zerou os códigos deles lá. Eles não falam ainda sobre ingressos esgotados, mas eu queria entender como tão rápido, né? Como tão rápido esgotaram aqueles ingressos que não eram destinados à torcida do Flamengo. Eram esses ingressos que iam atender muita gente, né? Muita gente.
lembrando aí que o voo bate e volta da Outsider sai no sábado, dia 27, dia do jogo, às 9 horas da manhã, e volta 2 e pouco da manhã, para quem precisa trabalhar até sexta-feira, para quem quer fazer um bate e volta, porque não tem hospedagem mais lá também, esgotou tudo de hospedagem. Para quem precisa de um voo bate e volta, a Outsider atende vocês aí muito bem, mas infelizmente não tem mais muitas vagas, porque não há ingresso disponível para ninguém. Bem, vamos lá, falar sobre alguns absurdos aí que a gente teve ontem, né? Aquela falta surreal do Renato Kaiser no Léo Pereira, e a gente teve o nosso amigo narrador João Guilherme trazendo uma publicação, ele fala inclusive, né, na Fox Sports, de como ele está assustado com o que está escrito na súmula, o que o árbitro escreveu na súmula, né? Ele tenta explicar o motivo do cartão amarelo, que era vermelho e que virou amarelo. Voltaram atrás. Ele falou: cartão amarelo aplicado a Renato Kaiser. Tá na súmula isso, gente. Tá na súmula isso. Por golpear o seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola. Cartão amarelo aplicado a Renato Kaiser por golpear o seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola. Ora, se ele golpeou fora da disputa de bola de forma temerária o adversário, como assim? Como assim é cartão amarelo? Como assim você aceitou ser chamado pelo VAR? Como que você aceitou ser chamado pelo VAR, cara? E aceitou mudar? Você deixou o VAR apitar? E qual é a intenção do VAR que o seu Gaciba colocou? Qual é a intenção do VAR que esse seu Gaciba colocou de mudar uma decisão que estava correta? O VAR mandando no jogo, independente do Flamengo ter jogado mal o segundo tempo. Jogou mal demais o segundo tempo. A gente vai falar um pouco sobre tudo. Mas essa situação do VAR é inacreditável. O VAR apitou o jogo e comandou o juiz na decisão de anular o cartão vermelho de um jogador que faria o gol, né, um dos gols do empate no segundo tempo, né, fez o primeiro gol do Atlético Paranaense. O VAR ele não vem para apitar, ele vem para auxiliar. É um absurdo o que aconteceu. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, vice de Relações Externas do Flamengo, ele postou o seguinte: agressão dupla no mesmo lance, nenhuma intenção de disputar a bola. Esse jogo merecia um árbitro mais cascudo. O de hoje influenciou no resultado. Não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. E aí a gente tem aqui também algumas outras publicações pra gente estar falando. Olha só. Se fosse um jogador do Flamengo, o Mateuzinho reclamando. Fora o Bruno Henrique, né, que a gente já até fez a pergunta pro Renato ontem, ele acabou não respondendo, porque eu coloquei 3 perguntas numa só, eu tava querendo perguntar muita coisa. E eu falei do Bruno Henrique, que em casa tava reclamando, se fosse ele era expulso, né? E o Mateuzinho mandou também: se fosse um jogador do Flamengo, né? E a gente teve também o Rodrigo Dunche, né, o nosso vice jurídico, reclamando, falando o seguinte, antes da gente trazer aqui o que o Renato falou sobre essa situação, o Rodrigo Dunche fala o seguinte: e essa expulsão cancelada pelo VAR? Brincadeira. Esse é o vice jurídico do Flamengo, tá, gente? Vice jurídico do Flamengo. Então, a gente não consegue entender como que pode o campeonato ser decidido na mão grande pelo VAR do seu Gaciba. O senhor tem que dar cara, o senhor tem que vir a público esclarecer o que está acontecendo. Foi uma vergonha o que aconteceu ontem, Gaciba. Uma vergonha. A CBF tem que cobrar você de vir a público falar sobre isso. Uma energia muito estranha pairando sobre essas decisões. Lembrando que hoje, às 21 horas, tem Atlético Mineiro e Grêmio, casa cheia lá. E aí o Grêmio indo jogar no Mineirão. Se Deus quiser, um mineiraço hoje. Vou ter que estar com secador. E o Grêmio desesperado.
lutando aí contra o rebaixamento, precisa ganhar do Atlético Mineiro. E aí, se ganhar do Atlético Mineiro, aí sim, né, Renato? Você vai poder dizer que ganhamos um ponto em relação ao Atlético Mineiro. Que absurdo esse comentário, absurdo. O Flamengo precisando da vitória, você fala sobre isso. Mas vamos acompanhar o que o Renato falou sobre essa situação aí envolvendo o Renato Kaiser, que decidiu o jogo. O Flamengo se entregou também, o Flamengo chamou o Atlético Paranaense para cima. Eu só quero, antes de chamar o Renato, mostrar isso aqui para vocês. Mostrar o que o Flamengo fez. Olha só, olha isso aqui. Tempos com donos diferentes, né? De equipes que mandaram. Primeiro tempo, posse de bola, 54% do Atlético Paranaense, 45,6% do Flamengo. O Flamengo ficou com menos posse de bola até no primeiro tempo. Ações na área do rival, 5 do Atlético, 7 do Flamengo. Chutes, 4 do Atlético, 7 do Flamengo. Chutes certos, 0 do Atlético, 3 do Flamengo, tá? Segundo tempo, 61% de posse de bola, 61,4% para o Atlético Paranaense, 38,6% do Flamengo. Ações na área do rival, 18 do Atlético Paranaense, 7 do Flamengo. Chutes, 17 do Atlético Paranaense, 6 do Flamengo. Chutes certos, 5 do Atlético Paranaense, 3 do Flamengo. Aí não há quem resista, né, gente? Olha a loucura, olha a diferença disso aí. A gente já vai falar também sobre o Kennedy. Vamos só escutar o que o Renato falou sobre a situação aí do VAR, do Renato Kaiser. Não, se eu for falar aqui da arbitragem, tem duas coisas. As pessoas, uma que eu não gosto de falar de arbitragem. Outras pessoas vão falar que é desculpa. Mas hoje a arbitragem passou dos limites. Hoje ela passou dos limites. Na expulsão do jogador, o Kaiser, ele devia ter sido expulso. Foi uma agressão por cima e por baixo. Tanto é que o juiz o expulsou na hora. Aí mais uma vez, o VAR entrou em ação. Porque quando eu falo que o VAR que apita o jogo, ninguém acredita. Aí tinha que fazer essa pergunta para o árbitro de vídeo. E ao mesmo tempo o árbitro do jogo. Mas eles não dão entrevista, eles vão embora. Na próxima rodada, eles vão estar trabalhando de novo. Nós que trabalhamos aí arduamente, diariamente, para buscar o resultado, nós somos os criticados. Então a pergunta que eu gostaria de fazer para o Gaciba e para os árbitros, no próximo jogo, meu jogador pode dar soco então. Meu jogador vai poder agredir. Pode olhar no VAR, ele deu um soco. Não, mas não precisa ser expulso, não sangrou. Não quebrou os dentes do adversário. O que precisa fazer para ser expulso? Essa é a pergunta que você tem que fazer para a arbitragem. Essas perguntas tem que fazer para o Gaciba. Não é possível. Está ali o lance. Agressão. Por muito menos uma agressão, o jogador tem que ser expulso. E o jogador que foi expulso e voltou, foi o que fez o primeiro gol. E fica por isso mesmo. Nós chegamos ao ponto do VAR não deixar expulsar o cara que agrediu. Mas amanhã vão estar lá os entendidos falando que estou dando desculpa. E esses mesmos, amanhã depois, se um jogador meu agrediu o adversário, por muito menos, e for expulso, eles vão falar que foi expulso justamente. O futebol brasileiro, ou ele muda, ou ele está acabando. Eu sempre fui a favor do VAR. O VAR é uma ferramenta que é impossível você errar. Então, para você ver o quantas pessoas estão trabalhando no VAR incompetentes. Porque não é possível, não estou falando só do jogo do Flamengo, não é possível você ter todo o lance, de todos os ângulos, e você conseguir errar. Não é possível. Não é possível. Sinceramente, não é possível. Ou se muda isso, ou o VAR vai continuar apitando o jogo. Eu gostaria de saber o árbitro do VAR hoje, num próximo jogo, se ele estiver apitando e tiver uma agressão dessa dentro do campo, você não vai expulsar o jogador. Eu gostaria de saber isso. Já que nós chegamos a um ponto de termos agressões do futebol permitidas. Mas amanhã eu volto a repetir, vão ter os entendidos. Não foi justamente, não tinha que ser expulso. E assim vai o futebol brasileiro. O que eu vou fazer? Vou ficar nadando contra a maré? Ficar dando soco em ponta de faca? Eu sou um treinador, eu tenho que treinar minha equipe.
Mas está demais. Está demais. Hoje realmente foi demais. Sinceramente, se eu visse um lance desse em qualquer jogo, em qualquer partida de outras duas equipes, eu não teria que nem ir no VAR. Eu vi agressão, tem que expulsar na hora. E aí vai no VAR e volta atrás. Bom, realmente, então, a partir de agora, pode ter agressão no futebol. Pode ter agressão. Se não sangrar e não quebrar nada, segue o jogo. Pelo menos foi o recado que eles mandaram hoje pra gente, né? Que pode ter agressão no futebol. Mas amanhã, volto a repetir, as pessoas vão falar que eu estou dando desculpa. Não estou dando desculpa, não. Eu tenho a minha parcela, nós temos a nossa parcela pelo empate, sim. Mas, se ele tivesse sido expulso, né? A história seria bem diferente no jogo. Não, é absurdo, é absurdo. E o André Rizek, segundo o Mauro César, destacou que o Arrascaeta fez apenas 11 jogos no Brasileirão e Gabigol 10. Desfalques gerados pelo calendário da CBF, e o uruguaio ainda voltou machucado da seleção do seu país. E há quem ache isso normal, por conveniência, é claro, escreveu o Mauro César. Também temos aqui outras situações que o Mauro publicou, eu gostaria de trazer para vocês. Só vou falar antes daqui do Planeta do Futebol, publicou aqui aspas do Gabigol, falando o seguinte: com todo o respeito, vocês falam de mim quando eu faço gol e quando eu não faço. Já estou acostumado. O Gabigol reclamando, cara, de quem critica ele, né? De quem critica ele. A gente que torceu tanto para ele desencantar ontem, fez os 2 gols. Infelizmente o Flamengo não venceu. E a cobrança vai vir, não tem jeito. O torcedor, ele vai cobrar. Ele quer o Flamengo brigando pelo título. Assim como você deve querer ser campeão. O torcedor do Flamengo quer que você faça 3, 4, 5 gols. Queria um hat-trick do Gabigol. Não tem jeito. Tá jogando no Flamengo, cara. Camisa pesada, a torcida cobra. A gente teve o Mauro César também falando que tem jogador do Flamengo que já fala para as pessoas próximas que sente a falta de um técnico que o oriente de fato. Esse time do Flamengo gosta de ser bem treinado. Isso aí, segundo o Mauro César, tá? O Mauro também falou que um amigo meu português me disse o seguinte: se o Flamengo tentar contratar o Carlos Carvalhal em janeiro, o Braga, numa boa negociação, libera o técnico. Tá? O Mauro César falando sobre essas muitas possibilidades, ele que reclama muito da contratação do Renato Gaúcho. Ele acha que o grande erro foi a contratação do Renato Gaúcho. Tá? O Mauro também falou sobre outras situações ontem que a gente tem que concordar, muita coisa errada acontecendo, né? Inclusive, a gente fez a nossa pergunta para o Renato do porquê do Renato utilizar o Rodinei na ponta e não o Kennedy, e ainda por que terminar a partida com 3 zagueiros, 3 volantes e 3 laterais. Aí, após a explicação do Renato, que você vai ver aqui agora, eu só quero trazer a informação que a Isabelle Costa trouxe, sobre o Kennedy, né? Ela fala assim: o jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino de sexta. Mesmo com a entorse, o departamento médico, junto com o atleta, avaliou que o jogador tinha condições mínimas para atuar. No entanto, no intervalo, Kennedy informou que não conseguiria entrar. A informação, primeiramente trazida por ela, teve gente aí utilizando a informação dela e não dando crédito, como sempre, né, Isabelle? Como sempre. Isabelle que trabalhou com a gente aqui. Vamos acompanhar o que o Renato falou na minha pergunta com relação ao Kennedy e com relação às mudanças que ele fez no jogo. Bom, é muito simples, né? É o que eu falo. As pessoas têm todo o direito de perguntar, mas não têm as informações nossas aqui dentro. O Kennedy, por exemplo, viajou com o tornozelo inchado. Ele havia machucado ontem no treino. E durante o intervalo do jogo, no momento que ele estava aquecendo, ele avisou a comissão técnica que não tinha as mínimas condições de entrar em campo, que o tornozelo dele estava inchado e estava bastante dolorido. Então, não sei se vocês viram na televisão que quando começou o segundo tempo ele tirou a chuteira e começou a fazer o tratamento. Então, o Kennedy, eu não tinha o Kennedy no banco. E as opções eram o Rodinei, sim, por um lado. O Michel, no final do jogo, ele cansou. E eu tinha o Vitor Luiz, que joga no lugar do Gabriel. Então essas eram as minhas opções.
Quando fiz essas trocas basicamente iguais contra o Atlético que nós ganhamos, foi tudo bem. Eu acho que o mais importante de tudo, independente se nós estávamos com 3 volantes, 3 zagueiros, eram as opções que eu tinha. E no momento que eu fiz essas trocas, estavam faltando 3, 4 minutos do jogo. Que nós não podíamos ter deixado tomar aquele gol, praticamente no último lance do jogo, faltando 1 minuto. Então, infelizmente, a gente tem muita gente de fora, voltando de lesões, jogadores suspensos. Então, eu optei por isso, porque eram as opções que eu tinha hoje no banco. E vamos aqui agora falar sobre os comentários do ex-jogador Pedrinho. Olha o que ele falou do porquê que está acontecendo tanta lesão no Flamengo. Esses problemas do departamento médico do Flamengo, que a gente já trouxe aqui a questão do Kennedy. Ele fala o seguinte: quando o Jorge Jesus bota os jogadores o tempo inteiro para jogar, e aí a gente fica pensando, nossa, o staff do Flamengo é muito bom, entre aspas, e realmente é um dos melhores do país, só que eu acho que o modelo de jogo, como é muito fixo e tem os movimentos muito certos, e os movimentos intuitivos são menores do que os movimentos táticos, você gasta menos energia. E aí você tem o desgaste muscular menor e por isso também você lesiona menos. Eu acho que o retrato do desgaste do Flamengo, que ficou gritante em alguns jogos quando eles perdem a bola, a falta de coordenação, vários movimentos que não são treinados, um percurso maior de desgaste por não ter tantos movimentos coordenados, eu acho que pode aumentar a questão das lesões. Por isso, eu vejo um Flamengo como é mais desorganizado, com mais desgaste físico. E aí ele explicou, né, se uma pessoa pede para você pegar uma coisa num quarto, num local que você não conhece, você vai gastar mais energia para chegar lá e encontrar a situação que você não sabe onde é que está. É o que acontece com o Flamengo. E é o que o Jorge Jesus, inclusive, falava, que não adianta correr muito se correr errado. O Flamengo do Renato Gaúcho, assim como o do Rogério Ceni, corria errado, corre errado. O do Jorge Jesus corria certo, gastava menos energia, desgastava menos e com isso tinha menos lesões, né? A recuperação também era melhor. Então o Pedrinho explicou muito bem, eu concordo com ele e a gente fica, né, novamente pensando em todo o trabalho que era feito pelo Jorge Jesus no Flamengo. E com essa goleada, né, muitos torcedores do Flamengo, inclusive, se infiltrando nos comentários, né, a gente vai falar sobre isso agora, que lá na Champions o Bayern castigou o Benfica. O Benfica agora depende de uma vitória lá na Espanha contra o Barcelona e perdeu de 5-2 para o Bayern de Munique, lá na Champions, na fase de grupo da Champions League. E o Jorge Jesus, há uma dúvida lá se vai ou não renovar no final da temporada. Pode ser que não renove, né? Se não ganhar o título português, que já está ficando complicado lá, é bem provável que não renovem com o Jorge Jesus. E aí os torcedores do Flamengo se infiltraram em meio a portugueses que pediam a saída do Jorge Jesus do Benfica. A torcida do Flamengo é brincadeira, né? Então a gente viu vários comentários, assim, por exemplo, cachorrão rubro-negro, fora JJ, só prestou no Flamengo. E eu, sendo um português muito benfiquista, prefiro que volte pra lá. Aí tem comentário, Benfica tá péssimo, fora JJ. Como assim Benfica perdeu para esse time fraquinho do Bayern? Não é possível uma coisa dessas, fora JJ. Saia do Benfica e vá para o seu Flamengo, fora. Os torcedores do Flamengo são brincadeira, né? Esse gajo, Jorge Jesus, é muito fraco. Espero que ele volte para aquele clube da América do Sul, o Flamengo, e nunca mais pise no glorioso Benfica. Fora JJ. Não pode o Benfica aceitar JJ. Mandem embora. O bonequinho rindo, fora JJ. São torcedores brasileiros, coloco até bandeirinha de Portugal, são brasileiros infiltrados, querendo aí que o Benfica mande o JJ embora, cara. E alguns a gente vê com @CRF, @TJF. Fora JJ, não está rendendo no Benfica, merece demissão para já, antes do dia 27. O Vitor G, fora JJ, com esse velho, nosso Benfica não vai ganhar nada. São muitos comentários, né? Os torcedores infiltrados lá e pedindo
a demissão do JJ, óbvio, querendo que o Jorge Jesus volte para o Flamengo. E a notícia, apesar de todas as notícias ruins, né, com relação a Kennedy, tudo que está acontecendo, o empate que valeu como uma derrota para o Flamengo, só vai valer de alguma coisa se o Grêmio ganhar hoje do Galo, um empate no final que incomodou muito a gente teve uma notícia boa, entre aspas, que é a questão da audiência, que a torcida do Flamengo é sempre impressionante, que o Flamengo fez a audiência da Rede Globo disparar. Olha, como comparação, o capítulo de Império na última sexta-feira marcou 32 pontos de média entre o público da região aqui metropolitana fluminense, né, no Rio de Janeiro. Foi recorde da novela, tá, que estava na penúltima semana neste dia. E aí o empate entre Flamengo e Atlético Paranaense em 2-2, no período das 16 às 18 horas de terça-feira, registrou 30,3 pontos de média, com picos de 36, ou seja, passou a novela, né, que é o recorde de audiência. O Flamengo registrou 36 pontos de pico, né? O índice aí digno de novela das 9, a atração mais vista da televisão brasileira, e o Flamengo conseguiu aí esses 36 pontos contra 32 da novela Império, tá certo? É isso, convido você a garantir a sua presença ainda com ingresso na final da Comebol Libertadores com a Outsider Tours. O link está aqui no comentário fixado, junto também com o link do Nação BRB Fla. Logo depois da selfie você coloca o cupom PAPARAZZO, abra sua conta e ajude o mais querido. 50% do lucro vai para o Mengão, 5% de desconto nas lojas oficiais do Flamengo, online apenas, tá, gente? Com o cupom PAPA. Colocou o cupom PAPA, você tem 5% de desconto na loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Vamos secar mais tarde, não tem jeito.